Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Você continua ouvindo a leitura do capítulo 46 do livro de Gênesis, a partir do versículo 23. Esta leitura é referente ao dia 31 de janeiro. E o filho de Dan, Uzi. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Egune, e Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha, Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito e descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Então agora você vai ouvir os nomes dos filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Gênesis capítulo 46, do versículo 29 ao versículo 34. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Eu vou ler esse versículo novamente, que é muito lindo, vale a pena. Gênesis 46, versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Jacó ficou tão feliz que ele disse: agora eu já posso morrer, eu te vi. Tal era a alegria desse pai. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Gênesis 47, do versículo 1 ao versículo 15. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos,
porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Faraó ainda recebeu a bênção através de Jacó. Maravilha de Deus. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Então você vai ouvir a continuação desta história de como José fez para o povo se alimentar. O dinheiro tinha acabado, mas você vai ver o que José fez para continuar fornecendo trigo para as pessoas, para o povo da terra de Canaã e da terra do Egito. Na próxima leitura, você vai ouvir a leitura referente ao dia 1º de fevereiro. Eu quero abençoar você que está ouvindo esta leitura. E eu continuo dizendo, insista em continuar ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Deus te abençoe.